Essa, assim como muitas das minhas outras ideias, elas estão na minha cabeça há mais tempo do que eu consigo me lembrar. Mas eu vou aproveitar que o meu cérebro está estimulado o suficiente para colocar ela em prática e digamos também que o momento ele é propício para isso. Então espero que vocês gostem da ideia que eu vou elaborar aqui. Eu, por muito tempo, eu venho pensando sobre uma atividade que é bem comum dentro da não só da FGC, mas como em outros inúmeros ramos também, que seria o ato do jogador de aplicarem coach para outras pessoas. Geralmente, tipo, os jogadores de nível mais alto, eles têm... A grande maioria deles tem mesmo que seja um plano de coach bem básico para ajudar jogadores menos experientes a melhorarem essas habilidades e verem o jogo de uma forma que ajude eles a evoluírem a habilidade deles. Eu sempre admirei muito esse lance de você passar o seu conhecimento adiante para mais gente e assim tornar mais gente inserida dentro da comunidade. Afinal de contas, o C de FGC significa isso, né? Eu quero elaborar um pouco a respeito desse pensamento, só que para isso eu vou precisar voltar um pouco no tempo e talvez eu dê uma volta um pouco grande para explicar tudo isso, mas eu prometo que no final de tudo isso vai valer a pena, beleza? Então vamos lá. E por algum acaso, se você caiu de paraquedas aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o HorusOS, jogador competitivo de Street Fighter e caster de Street Fighter também, jogo alguns outros joguinhos em live de vez em quando. Eu sou competidor de jogos de luta há mais ou menos uns 10 anos e, bom, eu acho que vou ter algumas coisas... Eu acho que o pensamento que eu quero trazer aqui é um tanto quanto interessante. Então acompanha com nós aqui que eu acho que vai ser legal. Quando eu tinha 16 anos, eu tive meu primeiro emprego, que foi no McDonald's. Eu tava entrando no último ano do colegial. E, não, eu não sabia nada de nada, aquilo ali foi uma experiência que mudou a minha vida de muitos jeitos. Eu vejo que eu acabei amadurecendo um pouco mais cedo por conta dessa experiência que eu tive. Hoje eu olho pra trás e vejo que toda aquela dor e sofrimento que eu tive naquela época, eu tive no final da minha adolescência, no começo da minha fase adulta, ela foi bem... É uma experiência da qual, tipo, se eu não tivesse vivido, eu não seria o homem que eu sou hoje. Mas como eu costumo sempre dizer, a dor é inevitável, porém sofrimento é opcional. Eu resisti tudo aquilo e eu acabei sendo promovido bem rápido. Tipo, eu fui promovido com mais ou menos uns 6 meses de trabalho. E depois dessa promoção, quando alguém novo entrava na loja que eu trabalhava e começava lá, com uma certa frequência, a minha gerente ela pedia que eu treinasse aquela pessoa em algumas funções específicas. E com isso eles acabaram identificando que eu tinha uma certa vocação para ensinar os outros. Os anos eles foram se passando e quando chegou 2016 eu comecei de fato a competir em jogos de luta. Foi quando eu comecei a levar as competições de jogos de luta a sério. Eu sempre fui adepto de jogos de luta desde que eu me conheço por gente. Porém, eu sempre consumi tudo de forma muito casual. Eu jogava o básico de vários jogos de luta, tipo, só pra não ficar de fora de nenhuma interação e poder se divertir com as pessoas que eu queria me divertir. E eu fazia isso desde sempre. Eu acho que, tipo... Eu acho que isso clicou pra mim, talvez no mesmo momento que tenha clicado, tipo, pra muita gente que é fã de jogos de luta, que foi com o Momento 37. Quando eu descobri aquilo ali, foi a mesma sensação, tipo, de eu tomar a pílula vermelha do Matrix, sabe? Um mundo novo se abriu pra mim, tipo, eu descobri que
que tinha gente, tipo, a nível mundial fazendo isso. Eu comecei a ansiar um pouquinho por isso. Só que no momento 37 eu tinha 10 anos de idade. Então meio que não dava, eu não tinha muito o que fazer a não ser as minhas jogatinas casuais com os amigos em casa, ocasionalmente indo num fliperama ou outro que eu encontrava. Eu era meio andarilho de fliperama, tipo, eu saía procurando bastante um fliperama ou outro pra jogar. Mas tudo isso mudou em 2016 com a chegada do Street Fighter V. Foram bons anos de grind e de muita surra, mas eu acabei eu acabei tipo conseguindo jogar o jogo de uma forma minimamente bem e consistente. Eu cheguei a ajudar uma pessoa ou outra a melhorar o jogo deles, e quando eu via o pessoal progredindo, eu me sentia muito bem, era uma sensação gostosa, sabe? Aquela sensação de dever cumprido, não sei, entende o que eu quero dizer? Mas alguns anos se passaram, então, e Street Fighter VI foi lançado em 2023, e eu seguia com o meu plano de aplicar coaches de jogos de luta. Com a mudança do jogo, eu tomei pra mim que eu precisava primeiro aprender o jogo antes de começar a tentar passar conhecimento para alguém, o que é o mais lógico a se fazer, eu acho. Com o passar do tempo, com o passar desse tempo, eu acabei ajudando dois amigos que me pediram ajuda para melhorar um pouco mais e para aprender o boneco que eu jogo, que é o Jamie. E algum tempo depois, ambos eles mostraram evolução no jogo deles. Um inclusive, tipo, ele meio que pegou o boneco, tipo, do zero, tipo, pra ele aprender, e mais ou menos um mês depois, tipo, ele tava em Master já, tipo, foi uma evolução um tanto rápida pra ele. E eu me senti, tipo, extremamente satisfeito com isso, tipo, de saber que os caras, eles evoluíram e que as dicas que eu passei pra eles foram úteis de uma certa forma. Dessa forma, chegamos em 2026 e foi quando eu finalmente tomei vergonha na cara e criei coragem para colocar o plano dos coaches em prática. Então, por talvez pura coincidência ou um acaso do destino, eu acabei descobrindo a Super Prof, que é uma plataforma onde eu pude criar um anúncio para as minhas aulas. E eu montei o meu anúncio visando um público que nunca teve contato com jogos de luta antes, ou jogadores de nível baixo, de nível iniciante ou intermediário, e querem aprender mais e melhorar as habilidades deles no jogo. Bom, eu publiquei então o meu anúncio, e algum tempo depois, eu não me lembro exatamente quando, talvez um mês ou algumas semanas, eu não me lembro ao certo quanto tempo foi, eu recebi uma mensagem de alguém interessado nos meus coaches, e dessa forma foi que eu conheci o Léo, o meu primeiro aluno, que no nosso primeiro contato ele disse que era um cara que ele tinha muita vontade de aprender a jogar jogos de luta desde sempre, porque ele é um cara que sempre foi interessado e engajado para querer aprender, porém ele sempre teve muito medo e vergonha e etc, e outros bloqueios que impediam ele de encostar em um controle para aprender a jogar de fato. Inclusive, o Léo, ele é um dos motivos pelos quais eu estou fazendo esse vídeo. Ele publicou recentemente um relato pessoal de como foi a experiência dele nos últimos 2 meses jogando Street Fighter VI e tendo os coaches comigo. Particularmente falando, eu fiquei muito contente de ouvir tudo aquilo, tipo, de ouvir o relato dele. É um negócio que me aquece muito o coração, de verdade. E eu vou deixar o link nos cards aqui para vocês verem, porque eu acho que vale a pena vocês assistirem isso, porque é um relato bem legal. Eu acho que vale a pena. Eu comecei então os trabalhos com ele
ensinando tudo desde o zero, porque ele é um cara que não tinha experiência nenhuma com o jogo, no caso, o Street Fighter 6. Tivemos a nossa primeira aula teste, foi onde que eu resumi de uma forma bem prática e objetiva a base das mecânicas do jogo, e então a gente acordou em intervalos semanais onde eu ia aplicar para eles conceitos básicos de jogo de luta, e posteriormente eu fui apresentando cada personagem do jogo e mostrando de quais formas que ele poderia lidar, com o personagem em questão de forma prática e efetiva, dado o contexto do personagem e do tipo de controle que ele usa. E no caso, a gente está falando de um jogador de Kami usando o controle moderno. Foi uma escolha que eu achei bem interessante por parte dele, de fato. Ele escolheu o controle moderno primeiramente com a intenção de aprender os fundamentos básicos de um jogo de luta, para depois que ele tivesse tudo isso todos os fundamentos fixados na mente dele. Ele então poderia se focar em coisas, na parte mais complexa da coisa, que seria execução e etc. Eu comecei com ele sendo um cara que ele mal sabia andar na tela direito, pra agora, 2 meses depois, eu ver um jogador tipo, que é extremamente empenhado e dedicado em aprender a parada e seguindo numa crescente evolutiva de forma bem constante. E é muito legal ver esse tipo de coisa. Dado o contexto, a gente pode seguir pro ponto principal desse vídeo. E que é uma coisa que eu havia discutido algumas vezes com um amigo meu. A gente tava conversando sobre coaches e tudo mais. Eu tava comentando como tava sendo a experiência de fazer esses coaches com o Léo. A gente lembrou de um caso que foi comentado uma certa vez sobre um colega em comum que nós temos, que frequenta um dos vários grupos do WhatsApp que são grupos focados da comunidade. E a gente lembrou desse caso desse colega nosso, que ele contratou um coach de um jogador famoso da cena, um cara de nível alto que compete internacionalmente, etc. Jogador esse que eu não vou expor por motivos óbvios. E o feedback desse colega em comum nosso foi que o coach desse jogador foi uma bosta e que não ajudou em porra nenhuma ele. E um dos principais pontos negativos que a gente viu ali foi que esse dito jogador de alto nível, ele tentou ensinar pra esse colega nosso, coisas que nem ele mesmo entendia. E a gente chegou numa questão que eu havia citado algumas vezes. Não é porque você é bom jogador que você vai ser um bom professor. Ensinar é algo que eu vejo que é algo que requer um certo dom, sabe? Porque você precisa ter um mínimo de eloquência e conhecimento para que você consiga sobre o que você tá falando. Se tu não tiver a menor ideia do que tu tá tentando falar, a pessoa que tá te escutando, ela não vai aprender nada com você. E eu vejo que é pouquíssimo provável que alguém consiga, tipo, aprender alguma coisa com alguém que não sabe expressar o que ela tá querendo ensinar, sabe? Tendo isso em mente, eu decidi então que o meu plano de coach ele ia ser voltado para jogadores de nível iniciante ou intermediário, porque eu vejo que eles são jogadores com os quais eu consigo trabalhar os conceitos básicos de uma forma mais simples e dinâmica e com um pouco mais de facilidade. E o Léo, o meu aluno, ele é a prova que o meu método é de fato funcional. A gente tá falando de um cara que não sabia nada de nada, e hoje, tipo, ele tá... E
E ele entende o que tá acontecendo na tela agora. Tipo, ele entende porque ele errou tal coisa, porque ele tá tomando tal coisa, como o que funciona contra o que, etc. Com as notícias da última Capcom Cup, que ela foi transmitida via pay-per-view, o restream ia ser proibido, isso aí, a divulgação tipo, só ia acontecer uma semana depois das finais. Isso foi um negócio que me deu uma brochada muito forte. Eu perdi muito do pique que eu tava pra jogar o jogo, de verdade. Mas ministrar as aulas, elas trouxeram pra mim um ânimo que eu tinha, um ânimo e a empolgação de jogar que eu tinha perdido. Eu tava de novo motivado a treinar e aprender com mais afinco, porque eu tinha em mente de que eu precisava manter o meu conhecimento sobre o jogo afiado para que eu pudesse passar os meus ensinamentos da forma mais consistente possível para o meu aluno. E hoje eu digo que eu sinto muito orgulho do progresso que ele vem fazendo e ver a animação dele, tipo, a empolgação dele a cada semana que se passa. Cara, isso é um negócio que não tem preço e não tem nada no mundo que pague isso pra mim. Com tudo isso, eu quero seguir meu plano de continuar aplicando os coaches. Futuramente eu quero expandir isso de algum modo, seja da maneira que for. Eu não tenho nenhuma ideia pra agora, mas eu sei que uma hora eu vou ter. E obviamente sempre buscando melhorar o meu método de ensino. E lembrando, eu sempre lembro que o meu plano de ensino ele é sempre adaptado de acordo com o conhecimento prévio da pessoa que me procura. Dependendo do quanto você já sabe, eu vou adaptar tudo que precisa ser adaptado para te ensinar. Pode ser desde alguém que já tem uma base do jogo e quer uma direção para seguir, ou mesmo que ela não tá enxergando onde ela tá errando e o que ela pode fazer, e ela precisa de uma orientação para saber o que ela precisa melhorar, ou de outras pessoas como o Léo, que nunca encostaram no jogo, mas elas querem aprender a jogar o jogo. E pra encerrar, eu queria dizer que o quanto que eu tô contente com esse trabalho que eu venho realizando. É um trabalho que, nos meus recém-completos 32 anos de idade, ele me fez encontrar um rumo pra seguir uma carreira profissional. É um negócio que eu já pensava nisso já fazia um tempo. De outras vezes que em outras oportunidades que eu já pude passar algum conhecimento para alguma coisa, eu meio que já tinha uma certa noção de que era isso que eu queria, mas os últimos meses eles se provaram com total certeza que essa é de fato a minha vocação. Eu vejo que o conhecimento ele é libertador e ele abre portas para uma provisão de um mundo totalmente novo que eu desejo muito que as próximas gerações possam ver. Bom, e caso tu tenha se interessado e queira fazer uma aula experimental, as minhas redes sociais elas estão todas na descrição do vídeo. Tu pode mandar uma DM pra mim em qualquer uma delas e a gente troca uma ideia e chega num acordo sobre qual conteúdo a gente pode trabalhar e qual a melhor forma pra gente fazer isso. Eu de verdade eu quero que mais pessoas tenham essa sensação, se sintam como o Léo se sente. Eu quero que mais gente se sinta engajada em aprender e a progredir do que só ficar destilando ódio aleatoriamente contra o jogo, que por mais que a gente saiba que ele não é perfeito, ele é cheio de problemas. Por mais que eu quero que mais gente se divirta, eu quero que mais gente aprenda e quem sabe esse negócio que a gente chama de comunidade anda pra frente, sabe? Beleza.
isso é tudo que eu tinha pra dizer. Se eu continuar, eu vou chorar. Mentira, ou não sei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem chegado até aqui ao final. Deixe seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ajuda a espalhar a palavra. Continua aí na corrida para chegar nos 500 inscritos. Os links das minhas redes sociais eles estão na descrição. O link do meu anúncio para as aulas está na descrição também. O link de desconto da NoPing. E é isso aí. Obrigado a todo mundo, gente. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live. Tchau!